E aí o médico falou para mim, ó, a suspeita é diabetes, mas ele estava muito desidratado. E aí já fez o teste na hora com o glicosímetro, né? E já deu 490 de cara. E o médico já falou assim para mim, ele está entrando em coma, ele vai entrar em coma. Aí eu desesperei, eu fiquei pior do que o Pedro na hora. Nessa hora alguém teve que me socorrer, porque eu já não tive força mais para ficar de pé não, porque eu pensei que só no pior, né? Eu sou a Jael, mãe do Pedro Henrique. O Pedro Henrique tem 8 anos. Sempre foi uma criança muito saudável. Todo mês eu levava ao pediatra para fazer exames, mas só de rotina mesmo, porque nunca teve problema nenhum. E até que de repente, mais ou menos 2 anos atrás, o Pedro Henrique passou muito mal. Ele estava na casa da minha mãe. E a minha mãe me ligou me falando que tinha alguma coisa errada, que o Pedro Henrique tinha dormido lá, tinha feito xixi na cama. O Pedro Henrique nunca fez xixi na cama, nem quando era bebê. E estava tomando água demais, demais, e nada estava associando à sede dele. Mas aí a gente pensou, isso é coisa de criança, né? Porque estava com a prima lá, e aí eu cheguei a pensar, isso está competindo para ver quem toma mais água. Mas não era. Aí quando foi à noite, ele dormiu na casa da minha mãe esse dia, quando foi... Antes de amanhecer, minha mãe me ligou falando que ele estava ruim demais, que era para mim ir, para me levar ele para o médico. E eu cheguei lá, na hora que eu vi ele, eu desesperei. Ele chorava, vomitava com uma dor forte na barriga. E eu já peguei ele e saí correndo. Cheguei no pronto-socorro, ele já estava praticamente desmaiado nos braços do meu irmão. A gente já entrou correndo com ele nos braços, o médico já veio também e já olhou ele. E a primeira pergunta que ele me fez, tem alguém diabético na família? Simplesmente falei não, eu estava anestesiada com aquela situação toda. Aí colocaram soro nele, aplicou medicação para tirar a dor na barriga, ele já melhorou na hora a dor. E foi colocando bastante soro nele, hidratando, mas eles queriam esperar o exame do laboratório para aplicar insulina, queria ter uma confirmação. E eu desesperada, porque toda hora eles faziam, teve uma hora que no aparelhinho nem mediu nada. Aí até que chegou um médico muito amigo meu lá, que eu trabalhava lá, e aí ele viu o meu desespero e na hora o Dr. Marcos falou, vamos aplicar insulina nele agora, eu não aceito. E aí ele foi contar as ordens dos outros médicos, tudo lá, contrariou todo mundo. E aplicou a insulina, aí entrou com insulina e começou a baixar. Mas aí foi durante o dia todo a gente nessa luta para tentar chegar a 300. E aí quando chegou a mais ou menos 200, 300, que estava oscilando bastante, aí a gente foi para Anápolis. A médica já veio com os exames em mão, a gente foi chegando lá, foi colhendo sangue, tudo. E aí a médica já deu o diagnóstico. Seu filho é diabético, tipo 1, todo aquele dilema que os diabéticos passam, né? Seu filho não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Seu filho tem que fazer glicose 4 a 5 vezes por dia. Tem que tomar insulina, até 5 vezes ao dia, se for preciso. Tantas vezes se for preciso, ele tem que tomar. E aí começou todo o sofrimento. E eu não tinha noção do que era conviver com diabético. Não sabia nem pegar numa canetinha para furar o dedo dele. Assim, o emocional abalado, porque picando demais o dedinho dele, né? Ele não conformava com aquilo. Ele me perguntava por que estava acontecendo, quando é que ia parar aquilo e se aquilo ia ser para sempre. Porque a médica chegou e falou que isso era pro resto da vida dele, na frente dele. E aí ele me perguntou se era mesmo. Eu não tive o que responder para ele. Falei não, que a minha fé era maior do que aquilo, que Jesus ia curar ele. Mas com o tempo a gente foi acostumando, né, com as picadas, porque não tinha, era a realidade. Infelizmente era a realidade. Mas sempre muito descontrolado. E ele seguindo direitinho a alimentação que a nutricionista passava, né? Todo mês
eu levo na nutricionista, no pediatra, no endócrino, e seguindo direitinho, fazendo exercício físico, a natação, ele faz natação, mas não estava tendo jeito. E aí, o dia que descontrolou bastante, eu já não achava mais saída. E ele falava, mamãe, por que só eu? Só eu que não posso comer isso, principalmente nas comidas, né? Na hora de comer é o que ele mais sente. E aí, para ele não se sentir tão sozinho, eu falei, não, o que você comer, a mamãe come também. E eu abracei a causa dele, né? Falei, não, se você não pode, eu também não posso. Eu não vou comer. E é assim até hoje. Vários dias pesquisando. E até que um dia eu encontrei um depoimento. Encontrei o depoimento de uma pessoa falando sobre o pai dela, que era diabético. E que no começo, ela falava no depoimento que no começo ela também não acreditava muito não. Mas nesse programa não. Mas ela viu que teve resultado. Por isso que ela estava ali dando depoimento, porque ia servir para muita gente. E eu acessei o link. E vi lá, né, toda a reportagem. E corri e já falei pro meu marido, amor, achei uma reportagem aqui muito importante. E eu já fiquei assim, na hora, parece que foi Deus que fez aquela hora, porque eu tava chorando, pedindo, Senhor, me ilumina, porque eu acho que a minha única saída agora é pesquisar alguma coisa aqui na internet e pra gente testar, porque não tem mais jeito não. E aí eu peguei e falei com ele falou, amor, vamos ver, né? Vamos pesquisar, porque ele viu o meu desespero, ele estava bem, porque ele sofre também, né? E aí ele falou assim, vê direitinho aí como é que é. E eu pesquisei e peguei, ele falou, pega o CRM do doutor pra gente ver se isso é verdadeiro, porque a internet tem, você sabe como é que é, né? Aí a gente pegou e pesquisou sobre o Dr. Rocha e aí no mesmo dia eu já comprei o programa, já tive acesso aos vídeos. Na mesma hora já liberou tudo. Eu fiquei assim, até o meu marido mesmo falou assim, uai, mas você já está assistindo os vídeos? Falei, já deu tudo certo. Foi na mesma noite. Eu comecei a assistir o vídeo e eu já assisti logo vários vídeos na mesma noite que eu não aguentei esperar. Um módulo por semana eu não aguentei não. Já assisti logo quase todos na mesma noite. E no outro dia a gente já começou tudo novo. De manhã o Pedro Henrique já começou com a alimentação saudável, com a alimentação inteligente. Na hora do almoço a glicose do Pedro Henrique estava 70. E no outro dia anterior a glicose dele estava 300 na hora do almoço. E era o mesmo dia de eu levar ele no médico em Anápolis, o primeiro dia da dieta dele, da alimentação inteligente. E a gente fomos para Anápolis. E eu não comentei com o médico dele, com o médico de lá de Anápolis, não falei nada sobre alimentação inteligente. E aí lá ele mediu a glicose do Pedro, mas o Pedro tá ótimo. Aí eu só olhei para ele e pensei, tá ótimo mesmo. Mas ele não estava sabendo, né? O que eu tenho para dizer para as mães que estão nessa mesma luta é que não perca essa esperança, porque tem jeito sim, não é o fim, diabetes não é o fim, tem jeito sim, porque o Pedro Henrique é prova viva disso. E não perca essa esperança não, lute com fé, siga a alimentação inteligente direitinho, que dá certo sim, porque a gente está vivendo isso aí, a realidade do Pedro hoje é outra. Graças a Deus, meu filho hoje é saudável, meu filho dorme bem, todo mundo aqui em casa agora dorme bem, dorme sem medo, porque a gente não dormia, cochilava. E não perca a esperança, porque tem jeito sim. O Dr. Rocha, eu não tenho nem palavras para agradecer ele, porque eu acredito que foi Deus que colocou ele no nosso caminho, porque eu pedi a Deus. Antes de eu abrir aquele computador, eu pedi a Deus para Deus me dar uma luz, porque eu já não sabia mais o que fazer não. E eu encontrei lá, foi ele. Então, nossa, muitíssimo obrigada. Eu peço a Deus todo dia por ele, que Deus continue abençoando aí essa carreira dele, essa trajetória, que ele está salvando muitas vidas. E sem palavras. Obrigada.